Se você já tem o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e quer saber se tem como receber algum benefício, então fica comigo nesse vídeo até o final, que ele foi feito especialmente para você. Joia? Quem tem síndrome do túnel do carpo por si só o fato de eu ter o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo não me garante o benefício do INSS. Está surpreso? Calma. Calma, fica até no final do vídeo para você entender, porque pode ter direito sim. O que eu quero dizer para você é que eu tenho o diagnóstico, então eu vou receber algum benefício do INSS. Não é assim que funciona. Você precisa provar a incapacidade para a sua profissão. Esse é o primeiro passo para uma pessoa que tem um problema de síndrome do túnel do carpo receber um benefício por incapacidade do INSS. Provar que tem uma incapacidade. Agora, tem uma situação, quem sofre de síndrome do carpo e tem o diagnóstico relacionado ao trabalho, vai estar incapacitado para o trabalho. Como assim? Olha só, preste bem atenção. Se você sofre de síndrome do túnel do carpo e a sua síndrome do túnel do carpo é por causa da tua profissão, é por causa do teu trabalho, nesses casos, a maioria vai sair de benefício. Como assim, Gustavo? Você está dizendo então que você disse no início que receber o diagnóstico não garante benefício. Agora você está dizendo que, em alguns casos, o diagnóstico garante o benefício? É isso mesmo que eu entendi? Mais ou menos. Vai precisar avaliar o caso concreto, mas é que funciona o seguinte. Lá nas diretrizes médicas do INSS, então isso aqui não é eu que estou dizendo, é o INSS, então ele tem umas diretrizes, ele está dizendo que quando a doença for relacionada à atividade laborativa, mesmo em avaliação inicial, encaminhar precocemente para a reabilitação profissional, se o segurado for elegível. Isso aqui eu li aqui das diretrizes. Preste bem atenção. Se você sofre de síndrome do túnel do carpo e essa síndrome foi causada pelo teu trabalho, aí você não pode voltar a trabalhar. Então veja, eu estou dizendo para você investigar se o teu problema de síndrome do túnel do carpo tem a ver com a tua profissão ou não. Como é que tu vai fazer isso? Vou te dar uma dica aqui importantíssima. Quem trabalha em frigorífico, abatedouro de aves, suíno, bovino, quem trabalha em fábrica de alimento, quem trabalha em fábrica de fios, fabrica fio, fibra sintética, tecido, quem trabalha em hospital, quem trabalha nas cozinhas de cozinheira. Segundo a norma do INSS, lá nós temos 3 listas. Lista A, lista B e lista C. A lista C diz que pessoas que sofrem com um grupo de doenças e dentro desse grupo de doenças está a síndrome do carpo, que trabalham nas determinadas atividades, aí tem várias atividades, tá? Tem mais de 20, mais de 30 atividades. Atividades, turma, por exemplo, pessoal do frigorífico. Pessoal, é uma atividade, não é o frigorífico A, o frigorífico B, o frigorífico C, não, é os frigoríficos. Então, essas pessoas que trabalham e têm essa doença, o INSS fez uma avaliação de vários casos e percebeu que, na maioria das vezes, é doença do trabalho. A pessoa que tem síndrome do carpo e trabalha nesses tipos de atividade, nesses tipos de empresa. E aí o INSS, ele presume que aquele é um acidente de trabalho. Claro, não é uma regra absoluta, definitiva. Pode ser que o perito médico, na hora de avaliar a pessoa, ele vê que, por exemplo, a pessoa tem síndrome do túnel do carpo, mas não está relacionada ao trabalho, está relacionada a outros problemas de saúde que ela tem. Ou está relacionada a uma queda que ela teve em casa, então ela caiu, levou um escorregão lá na casa dela sozinha, apoiou o pulso e machucou o pulso e depois desdobrou, virou uma síndrome do túnel do carpo. Então, em alguns casos, não é porque você trabalha que mas é um indicativo e você tem que investigar. Se eu for trabalhar num processo judicial, eu tenho que investigar isso. Não dá para poder trabalhar no processo judicial sem investigar a lista A, B e C do anexo do decreto 3048 de 99. Então vamos lá.
Gustavo, você falou e não falou quais são os benefícios que uma pessoa que recebe benefício por incapacidade, que uma pessoa que sofre de síndrome do túnel do carpo tem direito. Turma, eu tenho que explicar isso para vocês antes. Não adianta eu chegar e falar, você pode ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Não, eu tenho que mostrar essa parte que é para quem sofre de síndrome do túnel do carpo. O que eu vou falar agora depois, serve para várias pessoas, porque é qualquer incapacidade. Agora, o que eu falei até aqui agora, eu tentei falar para você que sofre de síndrome do túnel do carpo. Combinado? Vamos falar agora, então, sobre os benefícios. Eu vou te apresentar os 3 benefícios do INSS e vou tentar fazer uma relação desses 3 benefícios com a pessoa que sofre de síndrome do túnel do carpo para tentar mostrar para você como saber qual é o melhor benefício para você. Vamos lá? O INSS ele tem 3 benefícios para quem sofre de síndrome do túnel do carpo. Quais são esses 3 benefícios? Auxílio incapacidade temporária, que se chamava auxílio doença, aposentadoria por incapacidade permanente, que se chamava aposentadoria por invalidez, e auxílio acidente. Esse auxílio acidente é o menos conhecido, a não ser que você seja um inscrito do canal aqui, Almeida Marques, e já tenha assistido outros vídeos, aí você já sabe que eu sempre falo, auxílio acidente é um benefício pouco conhecido pelas pessoas. E muitas pessoas têm direito, mas infelizmente não recebem, porque não sabem que tem direito, não corre atrás. Agora, se você é inscrito no canal Almeida Marques, você já deve ter assistido outro vídeo que eu falo sobre isso, e aí talvez você já saiba que auxílio acidente faz parte dos 3 benefícios por incapacidade do INSS. Aí nós temos o 4º benefício, que não é um benefício previdenciário, ou seja, um benefício pago pelo INSS, mas é o benefício pago pela Assistência Social do Brasil e que muita gente acha que é do INSS, quando na verdade o INSS só administra. Qual é? BPC, Benefício de Prestação Continuada. É o amparo, é o LOAS, é o mesmo benefício. O amparo, o LOAS, não é a mesma coisa do que o auxílio acidente. O auxílio acidente é um outro benefício de caráter indenizatório, ou seja, é uma indenização que você recebe por mês que é diferente do BPC. O BPC é mais para uma ajuda do governo, tá bom? Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre esses 3 primeiros benefícios que eu te falei. Se você quer saber mais sobre BPC, sobre LOAS, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa gravar um vídeo para você, ou se eu já tiver gravado, eu deixo o link aqui nos comentários para você. Então comenta aí, quero saber mais sobre LOAS, beleza? Vamos lá. Turma, primeiro benefício que eu vou falar para você aqui é sobre o auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Quem tem síndrome do túnel do carpo consegue receber um auxílio doença? Consegue receber um auxílio incapacidade temporária? A resposta é que sim. Quando? Em quais situações? Primeiro, precisa ter qualidade de segurado, sempre. E em alguns casos precisa ter carência. O que é qualidade de segurado, Gustavo? A qualidade de segurado é quando a pessoa está protegida pelo INSS. A qualidade de segurado é quando a pessoa está em dias com o INSS. Ela faz contribuições para o INSS, para a Previdência Social. Alguns casos, mesmo quando a pessoa parou de contribuir para a Previdência Social, ela ainda está na qualidade de segurado. O nome disso é período de graça. Aqui no canal a gente tem um vídeo que fala só sobre qualidade de segurado e período de graça. Vou deixar o link na descrição do vídeo, ou se você quiser, comenta aí, cadê o vídeo que fala sobre qualidade de segurado, que eu mando o link para você, combinado? Mas, de forma bem resumida, qualidade de segurado é quando você contribui para o INSS ou parou de contribuir há pouco tempo. É a condição de ser segurado do INSS, belezinha? Bom, esse é o primeiro requisito que a pessoa precisa ter, uma pessoa que sofre de síndrome do túnel do carpo precisa ter para poder receber o benefício. Qual é o segundo requisito? Carência. Mas muito cuidado, não é sempre que você precisa provar que cumpriu a carência. O que é carência, Gustavo? Carência é o número mínimo de contribuições
que você precisa ter feito para a Previdência Social ou para a INSS, para daí então poder solicitar o benefício, ter direito de receber o benefício. Para o auxílio incapacidade temporária, a carência mínima é de 12 meses. Isso significa dizer que você precisa ter feito 12 contribuições sem perder a qualidade de segurado para cumprir a carência. Depois que você já fez isso, já pagou 12 contribuições, e essas contribuições precisam estar acima do valor correto, ou seja, precisa estar no valor correto. Tem uma discussão sobre qual é o valor correto, se é um salário mínimo ou se é o piso salarial, mas você precisa verificar isso junto ao advogado se você contribuiu abaixo do mínimo, tá bom? Se você já cumpriu as 12 contribuições e parou de pagar por muito tempo ao ponto de perder a qualidade de segurado, quando você voltar a pagar, você vai precisar pagar a metade, ou seja, 6 contribuições. Em alguns períodos ali, entre 2014 e 2016, a lei ficou mudando. E aí um período era 4, outro período era 12, outro era 6. Então você vai ter que analisar o seu caso concreto, tá bom? Se você for uma pessoa que sofre de síndrome do túnel do carpo por causa do trabalho, ou seja, você sofre de um acidente de trabalho, olha só, acidente de trabalho não é só aquele acidente que você cai na empresa. Se você desenvolveu síndrome do túnel do carpo, porque você fica lá o dia inteiro fazendo esse movimento aqui, sei lá, apertando chave ou é cabeleireira, ficou o dia inteiro fazendo esse movimento, então você está diante de um acidente de trabalho, combinado? E se é acidente de trabalho, você não precisa cumprir a carência. Então, a carência de 12 meses é apenas para quem não é, ou melhor dizendo, a carência é apenas para aquelas pessoas que têm síndrome do túnel do carpo que não tem a ver com trabalho. Se tem a ver com trabalho, então não precisa de carência. É claro que você vai precisar provar a natureza acidentária. Quando eu digo natureza acidentária, eu quero dizer natureza de acidente de trabalho. Combinado? Então, eu já falei da qualidade de segurado, já falei da carência. E agora você precisa provar a incapacidade para o trabalho. Você vai provar para o perito do INSS que está incapacitado mostrando para ele as suas limitações. E não só as limitações. Não mostre só o que você não dá conta de fazer. Mostre aquilo que você precisa fazer na tua profissão. Se você é enfermeira, se você é cozinheira, se você é cabeleireira. Mostre que naquela tua atividade você precisa exercer as seguintes tarefas. Por exemplo, a cabeleireira precisa escovar, então ela precisa pegar com uma mão aqui a escova e a outra mão aqui o secador, por exemplo. E aí, ó, esse movimento aqui, se eu não dou conta de fazer ele, se eu não tenho força na mão para segurar o secador aqui, precisa um pouquinho de força, né, pessoal? Você não vai conseguir trabalhar como cabeleireira. Pessoal, vamos lá então. Falei do auxílio incapacidade temporária. Agora eu vou falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente e depois eu vou falar sobre o auxílio acidente. Aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, da pessoa que sofre de síndrome do túnel do carpo. Como é que funciona? Bom, precisa provar a qualidade de segurado, que é estar contribuindo para a Previdência Social ou ter parado de pagar e estar dentro do período de graça. Esse é um dos requisitos para poder ter acesso à aposentadoria por incapacidade permanente. Também precisa provar a carência. E aí, claro, carência para casos em que não é acidente de trabalho. Se você sofre de síndrome do túnel do carpo e a síndrome do túnel do carpo que tua tem a ver com trabalho, mesmo não sendo um acidente, aquele que você cai na empresa, mesmo sendo uma doença, pode ser considerado um acidente de trabalho. E se esse for o caso, você não precisa cumprir a carência. Agora, se tua síndrome do túnel do carpo for normal, por assim dizer, aí você precisa cumprir a carência de 12 meses, ou se você já tiver cumprido e parou de pagar e voltou, aí você precisa cumprir mais 6 meses, que é a metade, tá bom? Claro, tem que sempre avaliar qual é o período, porque de 2014 a 2016 teve lá umas alterações, era 4, virou 12, depois virou 6, então você precisa ficar atento. E claro, para receber a aposentadoria por incapacidade, a antiga aposentadoria por invalidez, você vai precisar provar a incapacidade permanente. E
sem possibilidade de reabilitação profissional. Olha só, para o auxílio incapacidade temporária, você precisa provar que tem uma incapacidade, mesmo que seja temporária ou mesmo que seja parcial, para a tua profissão. Beleza. Agora, para aposentar por incapacidade permanente, aí você vai precisar provar a incapacidade. Eu não dou conta de fazer esse movimento, ou está faltando força na mão. E também vai precisar provar que você não tem mais possibilidade de recuperação, ou seja, chegou num estágio que mesmo fazendo cirurgia, mesmo fazendo tratamento, não adianta. E você também vai precisar provar que não consegue ser reabilitado em outra profissão. O que é reabilitado em outra profissão? É mudar de profissão. Sou cozinheira, não consigo mais trabalhar com cozinheira por conta da minha síndrome do túnel do carpo e agora eu vou trabalhar de secretária. Pode ser? Depende. Por quê? Dependendo da secretária, você vai precisar digitar. E aí, digitação e síndrome do túnel do carpo, eu acho que não combinam muito bem. O médico é quem vai dizer. Mas vamos imaginar que uma cozinheira de 55 anos de idade esteja com síndrome do túnel do carpo e não pode mais voltar para a profissão de cozinheira. Ela terá que ser reabilitada. Mas espera, 55 anos, como é que eu vou ensinar uma nova profissão para uma pessoa com 55 anos de idade, já está perto de aposentar? Ela vai ter que ser uma pessoa sem experiência aos 55 anos. Porque a experiência que ela tem é na função de cozinheira. Então ela vai trabalhar de secretária, nunca trabalhou de secretária, de repente está lá entregando um currículo para trabalhar de secretária. Quem vai contratar vai olhar 55 anos. Beleza, uma pessoa madura, vou olhar porque deve ter muita experiência. Não, sem experiência, sempre trabalhou como cozinheiro. Não dá, não casa. É diferente de uma cozinheira com 30 anos de idade que sofre de síndrome do túnel do carpo e tem que mudar de profissão, por exemplo, para a atividade de secretária. É diferente. Com 30 anos de idade, dá sim para estudar, para se aperfeiçoar, fazer cursos e tentar uma nova profissão, porque a idade é nova, a pessoa com 30 anos hoje é nova. Agora, aos 55 é mais difícil. É claro que você também precisa avaliar, por exemplo, se a pessoa ela é semi-analfabeta, ela só escreve o nome e não tem ali um estudo. Mesmo que ela tenha 50 anos de idade, 45 anos de idade, dependendo da situação, é difícil dessa pessoa aos 45 anos de idade aprender tudo. É difícil, é difícil. Gustavo, então quer dizer que quem tem 45 anos e é semi-analfabeto, tem síndrome do túnel do carpo, vai aposentar por incapacidade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é difícil uma pessoa ser reabilitada e provavelmente ela vai ser aposentada. Como que você vai saber a resposta? Entrando com pedido no INSS, se o INSS nega, entrando com pedido judicial, estudando o caso concreto, estudando a pessoa, onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, é da zona rural, é da zona urbana, qual o tamanho da cidade. Tudo isso precisa ser analisado. Não tem resposta pronta. Não tem. Quem te der resposta pronta e falar assim, vem comigo que eu vou entrar que você vai ganhar, olha, cuidado. Cuidado, porque no direito e na medicina não temos respostas prontas. Tudo bem? Tem que analisar caso a caso. Auxílio acidente para quem sofre de síndrome do túnel do carpo. Pessoal, quem sofre dessa síndrome e ela é considerada acidente do trabalho, ou seja, ela foi causada por conta do trabalho ou por conta da profissão, pode receber o chamado auxílio acidente. O auxílio acidente, para receber, precisa de qualidade de segurado e a comprovação da redução da incapacidade para o trabalho. Olha só, auxílio acidente não precisa provar a incapacidade para o trabalho, precisa provar a redução da capacidade para o trabalho. Então vamos imaginar, para você entender aqui o que é uma redução e a diferença de incapacidade, vamos imaginar, eu sou cabeleireiro, eu faço escovinha no cabelo. Aí, eu demoro, sei lá, quanto tempo demora para fazer uma escovinha? 25 minutos? Depende, né, do cabelo, depende de como é que funciona. 25 minutos. 25 minutos, faço uma escova. Agora, por conta da síndrome do túnel do carpo, e ela é causada pela minha profissão,
eu passo a demorar 45 minutos. Então, se num dia eu dava conta de atender, sei lá, fazer 10 escovas, nem sei se tem, não sei, pessoal, tô chutando aqui, tá? Agora, por conta da minha síndrome do carpo, eu fico mais devagar e aí eu faço só 5. Eu dou conta de trabalhar? Sim, dá conta de trabalhar, porém com uma redução da capacidade de trabalho. Então, essa redução da capacidade de trabalho, ela pode ser caracterizada pelo tempo. Ela também pode ser caracterizada pelo esforço, pela necessidade de maior esforço. E aí vamos imaginar na situação onde eu até dou conta de fazer as 10 escovas. Só que nesse caso, eu preciso colocar mais esforço, me esforço mais, chega no final do dia, eu estou mais cansado, sinto mais dor. Isso também é uma redução da capacidade de trabalho. E aí as pessoas que têm qualidade de segurado, comprova que é uma doença do trabalho, que é equiparado ao acidente de trabalho, e comprova essa redução da capacidade de trabalho, podem receber o auxílio acidente. Lembrando aqui, uma observação importante, é que o auxílio acidente ele não é pago para o segurado facultativo e nem pago para o contribuinte individual. A gente até está tentando discutir essa possibilidade de receber auxílio acidente para o contribuinte individual, mas ainda está meio difícil. Mas existe aí uma tese que está tentando aí passar, mas hoje ainda não passou, tá bom? Se você trabalha de carteira assinada, quer dizer que você é empregado. Se você trabalha de trabalhador avulso, você também tem direito ao auxílio acidente, desde que provado qualidade de segurado e redução da capacidade de trabalho. Eu entreguei para vocês aqui o mapa dos 3 benefícios por incapacidade de quem sofre de síndrome do túnel do carpo. Espero que você tenha gostado do assunto da live de hoje. Se inscreva no canal Almeida Marques Advogados para receber mais informações de qualidade. Compartilha esse vídeo com quem você já sabe que sofre de síndrome do túnel do carpo. Se você conhece alguém que sofre de síndrome do túnel do carpo, compartilha esse vídeo para ela poder saber quais são os direitos dela perante o INSS. Até a próxima. Tchau, tchau.